Iba una caravana subiendo una montaña. Al terminar el tiempo, al estallar la vida. Bem-vindas, bem-vindos a esse quadro dentro do Caravana Cast, que é Feminino e Espiritualidade. Por que feminino e espiritualidade? Por duas razões, ou três ou quatro. Primeiro porque sim, quero trazer o feminino para vocês, né? Feminino como energia. Então, independente de se você se identifica como mulher, como homem, como o gênero que for, e também com a energia feminina, com a energia masculina, fica aqui, me dá uma oportunidade. Porque esse feminino entrou e ficou na minha vida muito, né, conscientemente, através da espiritualidade. Vou contar um pouquinho mais sobre isso. Também porque às vezes pode ser que me dê vontade de falar só sobre o feminino, né, sem vincular exatamente com a espiritualidade, ainda que talvez não seja tão possível, né? Já falamos sobre isso, que minha vida é espiritual, não tem jeito. Em terceiro lugar, porque o Caravana Cast, o nosso foco é a espiritualidade, então vamos tentar manter sempre essa linha, né, de raciocínio, de pensamento, de condução, esse fio condutor. E por último, porque às vezes eu posso querer também falar sobre espiritualidade, sem o feminino, né? Então, é isso. Nosso quadro feminino e espiritualidade. Então, para começar, quis gravar esse primeiro vídeo contando um pouquinho disso, de como o feminino veio e ficou e se instaurou na minha vida. Então, eu sinto que, apesar de ter nascido como mulher, né, um corpo de mulher, numa família com uma irmã dentro de casa, com uma outra irmã, né, só meia irmã, filha só do meu pai, uma família da minha mãe com muitas mulheres, enfim, cresci com muitas mulheres, mas cresci com muitas mulheres guerreiras, muita referência de mulher guerreira, ativa. E também cresci, acho que tem uma parte que é natural minha, fazendo muita coisa. Né? Eu sempre estava fazendo extras. Então, o colégio não era o suficiente, era colégio, natação, ginástica olímpica, inglês, espanhol e por aí vai. Aula de arte, aula de música. Fui passeando por muita coisa que, por um lado, eu sinto que era a minha maneira de realizar, mas foi se estendendo, né? Então, por exemplo, eu fiz 2 faculdades basicamente juntas, que foi Relações Internacionais e Direito. Depois emendei uma pós-graduação, né? Terminei tudo isso, tudo meio junto em 7 anos. Fui morar fora, voltei. E essa energia, né, que talvez seria mais yang, mais para fora, mais conquistadora, claro que me ajudou em muitas coisas. Eu sinto que inclusive foi ela talvez que me trouxe até aqui, né? Até Condor Blanco. Tô com a montanha de Condor Blanco ali no fundo para vocês apreciarem a paisagem também. Porque um caminho espiritual, né, eu sinto que ele te exige de alguma forma superação. Ele o tempo inteiro está te levando a essa transformação do ser. Então exige coragem, exige resistência, persistência. Então essa energia Yang me ajuda muito, né? Outro dia eu estava até recebendo uma leitura da minha carta astral, falando que na minha carta astral eu tenho as 2 energias muito equilibradas. Só que o que aconteceu? Eu fui deixando o feminino, eu sinto que eu negava muito o feminino, eu deixava ele meio de lado. Claro, épocas da minha vida eu gostava mais de me arrumar, estava mais em paz com o meu corpo, com quem eu sou, mas não foi uma energia que me acompanhou durante muito tempo. E dentro de casa eu também não tive um exemplo de um feminino tão passivo, por assim dizer. Né? Hoje em dia eu entendo também que a energia feminina ela tem muitas nuances. Vamos falar aqui disso também, né? Em alguns vídeos posso trazer os diferentes arquétipos femininos e as energias femininas, como elas se manifestam. Mas como polaridade, né? Como yin e yang,
yin e yang, como feminino e masculino, o feminino é mais passivo, é mais receptivo, é mais paciente, é mais silencioso, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, sempre fala essa frase dela, que é a Cláudia Lebier, que faz um trabalho maravilhoso com mulheres, que ela fala, o feminino é lento, silencioso e profundo. É mais ou menos isso, né? Ele chega lento, vai se instaurando, mas ele toca, especialmente em nós, mulheres, acho que em todos, na verdade, né? Nesse lugar muito profundo, porque o feminino é regido pela noite, né? O feminino é regido pela lua. Então, são energias mais tranquilas. E eu sinto que era isso que estava, em algum momento, fazendo falta para mim. Reconhecer que nem tudo é fazer, nem tudo é realizar, né? De me dar mais tempo para parar, para olhar para dentro. Sempre gostei de meditação, de natureza, momentos de calmaria, mas de alguma forma minha vida era direcionada mais para fora, mais para o yang. E chegando na metade da vida, né? Jung fala da crise da metade da vida, tenho 39 anos, quase 40 agora. E sinto que também, então esbarrou essa metade da vida, esbarrou nessa necessidade de resgatar isso que estava ali meio, né, sem olhar, debaixo do tapete. E eu brinco que também talvez eu tenha me encontrado com uma crise da metade do caminho. Não sei se no caminho, acho que tem várias crises, né? Porque, como eu falei no início, o caminho vai transformando o eu, né? Vai transformando o ser. Então, vira e mexe, a gente se encontra um pouco sem chão, tem que se reinventar ou se acostumar com esse morrer e renascer. Não quero assustar ninguém. Mas voltando ao feminino, sinto que em algum momento isso esbarrou mais forte também no meu caminho espiritual. Falei, nossa, eu trilhei esse caminho de uma certa maneira até agora. Como que foi essa maneira? Com disciplina, com dedicação. Eu moro aqui na montanha de Cóndor Blanco, que é a sede, né, da organização Cóndor Blanco, do caminho Cóndor Blanco. Então, basicamente, minha vida é o caminho espiritual. Então, era muito essa sensação de 24/7, né? Disponibilidade 24/7. Eu fui me dando conta que talvez eu não queria seguir dessa maneira, que tinha coisas ali que já não estavam me fazendo tanto sentido dessa forma. E foi quando eu entrei num processo de mentoria no Mountain Lab com a Sol Devanita, que é cofundadora de Cóndor Blanco, né? Filha do Surgião Solar. E, gente, comecei o vídeo achando assim, que vocês já estão vendo o podcast, que vocês já sabem um pouco sobre Cóndor Blanco, sobre mim. Se não, eu sou Jamilei Han, faço parte do caminho de Cóndor Blanco, né? Fundado por Surgião Solar, cofundado por sua filha Sol Devanita. É o caminho dos 4 elementos, que pode ser visto como uma filosofia, né? De reconexão com a natureza e com os 4 elementos e com tudo que eles entregam. E para alguns, como eu, que decidiram ir mais profundo, também é um caminho espiritual. Então, pegando essa base, estou nesse caminho há 16 anos, então chegou um ponto que eu falei, eu acho que essa maneira mais, né, incisiva, não sei se está fazendo tanto sentido. E nesse processo de mentoria com a Sol Devanita, a gente tinha que escolher um tema. E naturalmente foi surgindo dentro de mim, né? Eu até tentei falar de outra coisa, mas veio muito forte o desejo de falar do feminino. E eu fui buscar referências de mulheres espirituais. Porque também a gente é acostumado a que os mestres espirituais são homens. A que a maioria das pessoas que levam, né, caminhos espirituais ou essa bandeira são homens, os livros. Então temos Osho, Muji, Eckhart Tolle, Sheikh Sufis, enfim, tem muitos homens de referência e poucas mulheres. Inclusive na história, né, assim, até do budismo, de algumas coisas no budismo, tem muitos seres iluminados, homens iluminados, detentores de linhagens, e pouco se fala das mulheres iluminadas ou detentoras da linhagem. E a Sol me recomendou ler um livro muito bom, que chama Mulheres de Sabedoria. E a autora, que é uma mulher bem especial também, Sultrim Allione, ela foi trazendo justo essa visão
de que mesmo se tratando de um caminho espiritual ou da espiritualidade, se supõe que a gente, né, tem que perder o sentido do eu, que não importaria no primeiro momento se você é homem, se você é mulher, quem é iluminado, quem não é iluminado, tem uma parte nossa que funciona com referências, que funciona até por imitação, né? Como é que a gente aprende a viver no mundo? Vendo nossos pais, vendo as pessoas ao nosso redor, nossos professores, nossa sociedade. Então é a mesma coisa no caminho espiritual. Quem é referência feminina num caminho espiritual, né? Quais mestras existem, quais mulheres iluminadas existem, como que elas viveram a sua vida, né? É um processo de investigação que ainda continua, né? Já encontrei algumas mulheres, já encontrei algumas respostas, já encontrei inclusive homens que reconhecem mais o feminino na espiritualidade. O próprio Choyan Trungpa, que foi mestre da Sutrinha Leone, falava, né, que a gente pensa que o caminho budista é só de homens, ou que os homens são mais iluminados. Fala que muitas mulheres, na verdade, praticam com muito mais diligência, com muito mais compromisso que homens. E tem muitas referências de mulheres, né? Então, por exemplo, no budismo, fugiu o nome, Guru Rinpoche, Padmasambhava, que foi quem levou o budismo para o Tibete, tinha uma consorte principal, que era Geshe Sogyal, que ela foi... No budismo tem alguns ensinamentos secretos que eles ficam escondidos até uma pessoa ter a capacidade de consciência de desvelar, de revelar aquele ensinamento. E ela foi uma que revelou muitos desses ensinamentos, né? A própria Mashi Labdron, que foi a primeira mulher que teve uma linhagem, a linhagem do Chöd, que é transformar seus demônios em aliados, né? Alimentar seus demônios e seus anjos. Enfim, não é o tema principal desse vídeo, né? Contar, eu acho que poderia trazer várias histórias de repente de mulheres iluminadas. Tem a mestra, a gente falou, né, no vídeo, que se você não viu, no vídeo do Caminho do Amante, a gente falou sobre a Ama, né, que é uma mestra que dá abraços, que ela é do caminho do amante, do caminho do coração, que a transformação que ela gera nas pessoas é através do amor, é através dos abraços. Então, mas no dia a dia temos poucas referências, né? Inclusive, a gente tem poucos métodos. A maioria dos métodos são trazidos pelos homens. Então, toda minha necessidade como pessoa, né, de entrar em contato com o feminino, mas também como discípula, como caminhante espiritual, veio se esbarrar nisso, né? Qual que é a referência feminina para eu caminhar? Será que eu estou caminhando bem? Será que se eu diminuo o ritmo? Será que eu faço a disciplina dessa outra maneira? Eu continuo bem? Eu vou me iluminar? Eu vou ter o resultado, né? E eu fui vendo que sim, que no fundo, né, o símbolo Yin Yang, ele é muito representativo de diversas formas, né? Que na luz tem um pouquinho de escuridão tem um pouquinho de luz, mas também se a gente pensa no feminino e no masculino, no feminino tem um pouquinho do masculino, no masculino tem um pouquinho do feminino, mas independente desse pouquinho ou não, se a gente pensa nesse símbolo como algo em movimento, são fluxos de energia que estão em constante movimento. A vida é movimento, a vida não está parada. E a gente, como ser integral, né, não só porque a gente é próspero, feliz, consciente, livre, como diz Surjão Solar, que está em contato profundo com a terra, com a água, com o ar e com o fogo e com o espaço. Também seres integrais, integrando o feminino e o masculino, a gente precisa das duas energias. A gente precisa que as duas energias estejam ativas e em equilíbrio. Não só masculino, não só feminino, né? Precisamos das duas em equilíbrio e, às vezes, uma vai prevalecer sobre a outra. Mas não porque a gente esqueceu, não porque a gente rejeitou, não porque a gente falou, não gosto disso aqui, isso aqui não serve para mim. A gente aceitou e aprendeu a usar as duas energias. Então a gente vai explorar um pouquinho disso nos próximos
vídeos, nos próximos episódios desse... Esqueci o nome que eu dei. Dessa janelinha feminino e espiritualidade. Então, me acompanhem, contem para mim também nos comentários os temas que vocês querem que eu fale, querem que eu traga aqui nesse quadro, nesse quadro feminino e espiritualidade. E nos vemos. Beijos. Cada uno para lograr encender ese sol tiene que hacerlo a veces en una caravana. Iba una caravana subiendo una montaña, al terminar el tiempo, al estallar la vida.